E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O Brasil vence pela primeira vez Senegal 2-0 lá na Inglaterra e segue jogando muita bola com o italiano Carlo Ancelotti à frente da seleção. E foi mais um jogo que o Brasil teve intensidade, vontade de jogar, uma coisa que a gente não via há muito tempo a seleção brasileira ter, um time que leva o jogo a sério, por isso era tão superior, pressionando a saída de bola do Senegal, trocando passes rápidos, se movimentando, o quarteto de ataque se entendendo muito bem, o Vini e o Rodrigo mostrando o entrosamento de Real Madrid, os dois se procurando muito no jogo, o Estevão na direita, deitando e rolando na defesa do Senegal, um moleque com 18 anos, indo para cima, sem medo, mostrando personalidade que muitos jogadores já experientes não mostram, e o Matheus Cunha se movimentando muito bem na entrada da área, dando opção para passe. O Cunha, que é um centroavante que se movimenta mais no jogo, muitas vezes faz a função de meia, que é uma coisa que eu não gosto muito. Eu acho que o centroavante pode se movimentar, mas tem que ficar mais na área para ser o jogador final, aquele cara que manda a bola pro gol, ser o, como fala, o cara do último toque na bola, e achar que também outros jogadores merecem uma oportunidade na seleção brasileira, como o caso do Pedro, do Caio Jorge, mas é inegável que o Matheus Cunha jogou muito bem e por causa disso, as duas melhores chances do Brasil no jogo foram com ele, a primeira na trave e depois no travessão. E outro que jogou muita bola foi o Militão, que jogando improvisado na lateral direita, não dá nem para dizer que o Militão estava improvisado, porque já fez isso no São Paulo, acho que no Porto jogou também como lateral, no Real deve ter quebrado esse galho, na própria seleção, até na Copa de 22 jogou como lateral, jogou demais, jogou melhor do que a maioria dos laterais direitos que vem nesse ciclo sendo convocados. Eu acho que depois do Militão o melhor é o Wesley, e o que esse cara jogou foi brincadeira. O Militão, posso ser sincero para você, se a Copa fosse hoje, ele seria o titular na lateral direita, porque, volta a falar, fez mais do que muitos dos laterais, a maioria dos laterais direitos que o Ancelotti, Ramon, Diniz, Dorival vinham chamando. O cara marcava muito bem e não ficava plantado lá na defesa. Se apresentava muito bem lá no ataque, dando profundidade, cruzando a bola na área, buscando uma jogada ofensiva. Tanto que teve um lance que ele deu um chapéu no cara de Senegal. E com o Brasil jogando tão bem, já era de se esperar que o gol não demoraria para sair. E aos 27 ele saiu com o caçula da seleção marcando o gol, o Estevão, que aproveitou a deixada do Bruno Guimarães e bateu de primeira, de chapa, sem chance para o Mendy, que antes do gol do moleque estava fechando o gol, mas dessa vez acabou perdendo para o Estevão, que chegou ao quarto gol com a camisa da seleção brasileira, com só 18 anos, está jogando uma barbaridade na seleção e no Chelsea. E além do Estevão, a gente tem que elogiar muito a atitude do Bruno Guimarães no lance do gol, porque ele está de costa, ele gira para fazer uma espécie de corta-luz, deixando a bola passar para o Estevão com mais condição de fazer o gol. O Bruno Guimarães foi muito inteligente e não foi fominha. Ele viu que o Estevão estava em condição melhor de fazer o gol e deixou a bola passar para o moleque, que não perdoou e, como eu disse, fez o quarto gol dele com a camisa da seleção brasileira. Foi dito na transmissão que é um dos artilheiros, o artilheiro da era Ancelotti na seleção brasileira. E, cara, tá jogando muita bola. O Ancelotti acertou mais uma vez num jovem talento brasileiro, dando oportunidade para o Estevão, que não tá desperdiçando. E o Brasil seguiu muito bem no jogo e fez o 2-0 com agora um dos veteranos, o Casemiro,
Aos 35 minutos, depois de uma falta batida pelo Rodrigo, a bola sobrou limpa na área para o Casemiro, que não perdoou. E o Casemiro foi outro que jogou um absurdo. Na marcação, não tem o que falar dele, é impecável. Ninguém passa por ele. A bola passa, mas o adversário não. E sempre que ele sobe no ataque, ele não decepciona. Leva perigo, faz o gol como foi dessa vez. E volto a falar. O Casemiro não era para nunca ter deixado de ser convocado para a seleção brasileira. Ele, tendo condição de jogar, é mais do que o nome dele certo para as convocações. Ficar um ano e pouco sem o Casemiro na seleção foi uma piada da CBF, dos técnicos que passaram, porque o cara é um dos jogadores mais vitoriosos dessa geração do futebol brasileiro e para mim tinha que ser o capitão da seleção, porque tem personalidade, não deixa ninguém, nenhum adversário folgar com a seleção brasileira, ele sempre peita, como foi o caso do Koulibaly, que estava cheio de graça, querendo tumultuar no jogo, batendo boca com o Estevão, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, se eu não me engano, mas quando chegou o Casemiro e o Gabriel Magalhães, ele afinou, ele pipocou para o Casemiro. E por causa disso eu acho que ele tem que ser o capitão no lugar do Marquinhos, que na hora dessa confusão não apareceu para brigar, não apareceu para defender, por assim dizer, a seleção brasileira. Quem fez isso foi o Casemiro e o Gabriel Magalhães. E o Casemiro sempre faz isso nos jogos. No jogo contra o Paraguai, eu não lembro quem foi peitar o jogador da seleção. O Casemiro só passou com aquela cara de psicopata, olhando com o branco do olho e dando uma risadinha. O Paraguai se cagou na calça, se cagou no calção. E eu garanto pra você, se naquele jogo que a gente tomou o baile, o taca da Argentina, o Casemiro tivesse, os argentinos não iam folgar tanto como foi. O Senegal até tentou levar um perigo depois do tilt do Koulibaly, só que Mané e companhia não conseguiram levar perigo, porque a marcação do Brasil, a zaga, estava bem demais no jogo, e o Ederson, quando foi exigido, apareceu muito bem no jogo. No segundo tempo, o Brasil seguiu muito melhor que o Senegal, teve chance de fazer o terceiro, o quarto gol, mas faltou sorte para o ataque brasileiro, que também não conseguiu manter a intensidade que teve no primeiro tempo, apesar de ser muito superior, de jogar no campo de ataque, não conseguiu ter aquele pique do começo do primeiro tempo, que é uma coisa normal, a gente sabe que é impossível um time jogar daquele jeito o jogo todo, mas como eu disse, o Brasil jogava pra cima, tanto que o Ancelotti mexeu e o time seguiu jogando do mesmo jeito, enquanto o Senegal não conseguia jogar. A verdade é que o Senegal no segundo tempo só assistiu o Brasa jogar e vencer eles pela primeira vez na história. Você não ouviu errado, é a primeira vez que o Brasil vence Senegal. Antes era só um empate e uma derrota. Finalmente a gente venceu os caras em um jogo que o Brasil jogou muito bem. Teve a seriedade de levar o jogo da forma que era para ser levado, de ter o seu favoritismo, a sua superioridade técnica sendo usada. Não foi um jogo que o Brasil ficou parado esperando Senegal jogar. Não, o Brasil foi superior o jogo todo, por isso que ganhou de forma tão confortável no jogo contra uma boa seleção de Senegal, que tem seus grandes jogadores, o Mané, Koulibaly, para dizer dois deles, o Mendy, três, para ninguém reclamar. E é muito legal ver que o Ancelotti está finalmente conseguindo colocar a cara dele no time, o time jogar do jeito que ele gosta, principalmente porque a Copa tá batendo na porta. Ele chegou com pouco tempo e está conseguindo fazer a seleção ter um padrão de jogo independente de quem seja o time titular, quem comece jogando. Essa é a diferença de um técnico
prateleira do Ancelotti, um dos melhores do mundo, treinando a melhor seleção do mundo, que se Deus quiser vai ser hexa ano que vem. E o time do Brasil, a maioria jogou muito bem, mas eu queria destacar 3 jogadores. O Casemiro, que é o cão de guarda, o líder que essa seleção não tinha, volto a falar, não dá pra acreditar que o Casemiro ficou tanto tempo fora da seleção brasileira. O cara tomou conta do meio de campo, ninguém passou por ele, e no ataque não decepcionou, fez mais um gol com a camisa canarinha. E volto a falar, ó, braçadeira de capitão pro homem, que é o jogador mais vitorioso e mais experiente, mais cascudo dessa geração do futebol brasileiro, até mais que o Neymar. Se você pensar, o Neymar é o mais habilidoso, a referência é a técnica, mas de carreira, de currículo, o Casemiro é a referência. O Estevão, cara, pra mim foi o principal jogador da seleção brasileira no jogo. O moleque com 18 anos tem uma personalidade que muito jogador velho não chega nem perto de ter. O cara toma falta, só que ele não tem medo, ele vai pra cima, ele não se esconde do jogo. Dribla, é objetivo, dá trabalho pra marcação, ele não some do jogo. O Estevão é muito participativo no jogo. E há muito tempo a gente não viu um jogador tão novo chegar tão pronto na seleção brasileira. E muito disso é graças ao Ancelotti, que deu oportunidade para o moleque. Porque se fosse outro técnico, talvez não lançaria ele tão rápido para titular. Seria aquela coisa de vamos com calma, vamos aos poucos colocando ele para jogar no segundo tempo, enfim. Só que não. O Ancelotti confiou nele e o Estevão tá jogando muita bola, tá fazendo valer esse voto de confiança do italiano. E fechando esse trio de destaques, o Militão, que é o nosso lateral para 2026, jogou muito bem. E, cara, é impressionante que o Militão joga muita bola na zaga e na lateral. E você vê a qualidade que ele tem, não é aquele bagre que joga, como que fala, travado. É um cara que sabe o que fazer, sabe muito bem jogar na posição. E mais um acerto para o Ancelotti. Agora, 2 que jogaram bem, mas é aquela coisa, a gente espera mais. É o Rodrigo, que começou muito bem no jogo, só que depois sumiu, ficou um pouco apagado. Para mim, o Rodrigo pode arriscar mais as jogadas individual, acreditar mais nele, porque tem muita habilidade, precisa talvez ter um pouco da personalidade que o Estevão tem, de ir mais para cima, apostar no talento, na jogada individual. E o outro que eu esperava mais hoje é o Vinícius Júnior, que apesar de ter feito bons lances no jogo, segue sem repetir as atuações que ele costuma ter no Real, na seleção brasileira. E para mim hoje o Vini é o ruim de serviço na seleção brasileira, porque é um cara que a gente espera muito também, assim como o Rodrigo, só que até mais o Vini, porque é mais protagonista, é o grande protagonista do Real Madrid, e na seleção não consegue chegar nem perto do que apresenta no Real. E agora o Brasil se prepara para enfrentar a Tunísia terça-feira, no último jogo do Brasil em 2025. E é isso, pessoal, eu vou terminando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento. Então bora me ajudar dando essa moral. Também comentem o que vocês acharam desse jogo da seleção, o que vocês esperam para o jogo contra a Tunísia. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou e vamos Brasil, porque com o Carlo Ancelotti eu tô acreditando, eu tô ficando iludido que o Hexa vem em 2026.